Diga graças a Deus. E vamos aplaudir o Senhor que merece. Irmãos, se a gente serve a Deus, tem que ter diferença. Amém. Nós não podemos ser iguais a estes que não servem ao Senhor. Se é uma oração que nós precisamos fazer, agora entenda, há uma diferença. Deixa eu ver, você é Malaquias 3,17? Coloca para mim, por favor, você assistiu. Coloca para mim, por favor, Malaquias 3,17. É 17 ou 18? Eu acho que até o 18. Mas como o acho não se escreve, então coloca aí. Coloca o 18, por favor. Isso. Então, vereis, ou seja, com os seus próprios olhos, você precisa ver, você precisa enxergar, e isso é uma promessa. Amém, Jesus? Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Irmãos, algo engraçado nesse versículo. Por quê? Porque Salomão, se não me falha a memória, é quem diz que o que acontece ao justo acontece ao ímpio, mas a diferença só o justo vai ver. Diga graças a Deus. As situações adversas vêm para o justo, os problemas vêm também para o ímpio, mas quem é que vai se destacar, diferenciar? Aquele que permanece na justiça. E o que é justiça? A palavra de Deus. Então você precisa entender que há uma diferença entre o que serve. Se você verdadeiramente tem procurado servir a Deus, e vou voltar naquela frase que eu tenho dito há 3 anos e meio aproximadamente, mas não é o servir da sua maneira, porque tem gente que serve a Deus da maneira dela. É o servir a Deus da maneira de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes as pessoas acham que já estão fazendo demais para Deus. E Deus vem e fala assim: olha, vocês ainda não resistiram até o sangue. Mas às vezes nós achamos que nós estamos arrasando. Às vezes achamos que nós estamos arrebentando a boca do balão, quando na verdade não. Deus olha para nós e fala assim: misericórdia. Não é nada daquilo que eu tenho, não é nada daquilo que eu quero, não é nada daquilo que eu projetei. Mas sabe qual é o problema? Inclusive estava falando com a minha esposa na vinda aqui para a cidade. Deus me deu uma palavra hoje à tarde. Deus desenhou para mim a mensagem de domingo. E eu falei, e aí eu estava no trânsito, tinha que parar para anotar. Cheguei em casa, quando nós se arrumamos para vir para cá, falei, também anota aí uma mensagem que Deus me deu para domingo, antes que eu esqueça. E aí eu pedi para ela, estava dirigindo, ela pegou meu celular e veio anotando para mim. E eu fui falando para ela o que é que Deus tinha falado para o meu coração. E é importante que você não pode, porque vai lhe ajudar bastante. Inclusive, irmãos, eu acho que ele precisaria falar isso aqui. É inadmissível, né? Agora imagina para a mensagem, deixa o Espírito Santo conduzir, que é melhor. Se não tiver que pregar isso aqui hoje, eu quero outro dia. Amém, Deus? Eu gosto que Deus quer no protocolo, porque dele a gente percebe e nota que o Espírito Santo está no negócio. Inclusive, eu acredito que não necessitaria o pastor ter que falar para as suas ovelhas que é necessário ter um culto.
lê Bíblia, se estuda. Se você parar para abrir as Escrituras e estudar acerca da igreja, ou você vai perceber que muito distante de ser uma igreja você está, ou melhor, nós estamos. Só que o importante não é só detectar o problema, porque o salmista diz que aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. O problema não é saber onde está o erro, o problema é saber onde está o erro e não querer consertar, e não querer mudar. E aí eu fico pensando, alguns falam que a igreja primitiva começou em Atos. Não é em Atos. Em Atos é a continuidade de uma igreja primitiva, com a ausência física de Jesus, mas a verdadeira igreja começou com Abraão e Sara. Começa a estudar a Bíblia e veja como a igreja, que sou eu, que é vocês, procediam mediante as Escrituras Sagradas. E aí nós vamos observar se somos igreja, ou melhor, chegaremos a uma conclusão se somos igreja ou não. Nós precisamos se atentar para isso. Sabe por quê, irmão? Sabe por quê? Senão o diabo vai nos enganar. Paulo falou assim: eu temo que Satanás nos engane, como ele enganou a Eva. Olha o que Paulo está falando. Paulo não viveu na época de Eva e Adão. Quem falou para Paulo sobre Adão e Eva? Certamente foi o mesmo que mandou Abraão ser fiel a Deus, porque ninguém outrora havia sido fiel a Deus, porque Abraão foi o primeiro patriarca das Sagradas Escrituras, e ele, quando vence os reis, lá foi uma guerra, 5 reis contra 4, ele vence, ele vai até o Melquisedeque, o sumo sacerdote, para devolver a sua fidelidade. Quem mandou Abraão ser dizimista? Quem mandou Abraão ser fiel? O mesmo que pediu para ele sacrificar Isaac lá no Monte Moriá. Quem? O próprio Espírito de Deus. Qual é o problema da igreja? A igreja hoje, me perdoa, a igreja hoje não é mais crente. Quando você fala em visão dentro da igreja, o povo se escandaliza. É ver um religioso. Quando você fala em sonhos dentro da igreja, o povo acha que é algo comum, corriqueiro. Não estou me referindo a todo tipo de sonho, que às vezes você deita sem pensar no que você sonhou, mas você sonha. Quando você fala em revelação dentro da igreja, o povo fala misericórdia, está virando, está saindo o padrão da igreja da graça. Peraí, a revelação da igreja da graça ou da igreja A, Deus sei, a revelação é de Jesus. Então a igreja está perdendo o que verdadeiramente se fundou a igreja primitiva. E por isso nós já não vemos mais tantas coisas acontecer como na época dos apóstolos, como na época de Jesus. E por não acreditarmos de que Deus fala através de sonhos, inclusive está escrito na palavra. Os velhos teriam sonhos, os jovens teriam visões. O que é isso? Isso é Espírito de Deus. E quando nós não acreditamos no poder sobrenatural do Senhor, o diabo reina, o diabo engana e aprisiona. Sabe por quê? Porque nós não acreditamos mais. Porque nós não cremos mais. E há de ser que depois derramarei o Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os
profetiza. Se tiver alguns infernautas de plantão, vão querer me crucificar. Porque o pastor Dado diz que isso aí são infernautas. Eles ficam assistindo as lives só para poder criticar. Se tiver alguns infernautas, depois eu vou publicar. Não está ao vivo agora, mas depois eu vou colocar ao vivo. Irmãos, prestem atenção. Presta atenção no que eu vou falar. Existem pastores, apóstolos, pessoas da igreja, que chegam na igreja e a única coisa que sabem é falar de língua. E fica meia hora. Beleza, ok. Não estou para semana. Estou te falando para você entender. Isso é válido. Para quem? Para si mesmo. Porque a Bíblia diz que o que fala em língua edifica a si mesmo. É melhor profetizar que você profetiza para a igreja do que falar em língua. Então por que Deus não colocou aqui fala em língua, não Deus colocou profetiza? Qual é o problema? A igreja do Senhor, mas o padrão da igreja é isso aqui, ó. O pastor, até no jeito de andar, estou lascado então. No jeito de vestir, a oratória bonita, o pastor antes de começar o culto, já chega aqui, né? Estão louvando, o pastor já entra lá, assoreando lá. O que é isso? Aí as pessoas ficam o quê? E não tem profecia nenhuma, porque o povo entra e sai vazio. Quem está entendendo, diga amém. A profecia está aqui. Quando se abre a palavra de Deus, Deus começa a profetizar. Quando se abre a palavra de Deus, eu pego os estudos, por favor. Quando se abre a palavra de Deus, Deus começa a profetizar. Só que a igreja está perdendo. Você pode observar hoje, por exemplo, que poucas igrejas estão dando importância para a profecia. Poucas igrejas estão dando importância para a palavra. O que a igreja de hoje quer? A igreja de hoje quer louvar, só louvar. Porque algumas nem louvam, algumas cantam. E cantar e louvar tem muita diferença. Aí fica uma hora cantando, aí dá oportunidade para não sei quem, dá oportunidade para não sei quem, dá uma para não sei quem, dá uma para não sei quem, e a palavra? 5 minutos. O que é isso, pastor? A igreja está perdendo a sua essência. E quem é a igreja? Eu e você. A igreja somos nós. Quem está entendendo, diga amém. O curso de hoje é a sexta lição, que fala sobre a derrota de Satanás. Aquele nosso combinado, eu parei de ler, você também para, e aí eu vou explicar, ou pelo menos tentar explicar para você. Eu voltei a ler, você volta de novo. Deixa eu te falar algo que às vezes você acha que é normal, mas um dia eu vou pregar para vocês sobre obediência. Eu não lembro se eu já preguei para vocês sobre obediência. Assim, um estudo. Sabe por que muitos não recebem a bênção? Porque eu falei, para de ler a hora que eu parar e a hora que eu voltar, voltam a ler. Não falei? Muitos não obedecem isso. Irmão, você acredita que tem dificuldade de obedecer isso? Outros pegam para ler, preste atenção, outros pegam para ler antes da gente começar a ler. Irmão, se for para ler sozinho, vocês não vão se casa.
Nós sabemos que Ele é real e o que? E atuante, ou seja, Ele atua, Ele faz, Ele anda no nosso meio. A Bíblia em Pedro 5, coloca para mim, por favor. Acho que é a primeira, né? Primeira carta do apóstolo Pedro 5,8, não é a primeira e segunda, mas eu acho que é a primeira. 5,8 diz assim: sede sóbrio e o quê? Porque o diabo anda onde? Ao nosso redor, ou anda em nosso derredor. E como ele anda? Bramando como leão, buscando aquele possa o quê? Mas o que a igreja faz? A igreja não acredita na existência de Satanás. Inclusive eu tinha vontade de falar muita coisa, mas Deus não deixa por enquanto. Como Jesus falou, coloca para mim João 16, 12, por favor. Acho que é 16, 12, ou é 16, 14. Jesus falou para os apóstolos o seguinte, 16, 12. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar. Eu queria falar muita coisa para vocês, mas vocês não têm estrutura ainda. Me perdoe, eu estou sendo sincero. Nós somos do congresso dos casais, então por que nós ouvimos tudo aquilo? Quem quer? Porque só tinha casais e os casais estavam aptos para ouvir o que falou. Não poderia falar para noivo, não poderia falar para adolescente, não poderia falar para solteiro, tinha que falar para quem? E o doutor falou. Oh, Deus poderoso! Então as pessoas não acreditam. Eu queria falar muita coisa para vocês, irmão. Diante do Espírito Santo, eu chego e falo assim: Deus, eu vou chegar, eu vou falar, e eu vou chamar, vou orientar, eu vou falar ainda. Hoje mesmo foi um dia. Eu ia chamar uns 3 aqui hoje para conversar. O Espírito Santo falou: não é agora não. Então vamos suportar diante de Deus. E as pessoas não veem que o diabo está agindo, não veem que o diabo está atuando. Por quê? Porque não acreditam na sua existência. Se nós não acreditamos na existência de algo, fica muito mais fácil para que esse algo que a gente não acredita que ele existe, que ele venha agir aonde? Em nós. Eu não acredito, eu acho que é coincidência, eu acho que é por acaso, e eu nunca vou atribuir a quem de fato está fazendo o que está aquela, me perdoe, aquela desgraça toda. Eu vou achar que não. Por isso o texto diz: basta olhar as páginas dos jornais para ver as suas obras, bem como visitar os hospitais e casas de recuperação, para conhecer, irmãos, olha aí, para conhecer a sua capacidade destruidora. Como é real quando nós permitimos Deus nos mostrar, Deus nos guiar, e nitidamente percebemos uma ação demoníaca, diabólica em determinadas situações, inclusive em determinadas pessoas. Pasme você, sabe onde o diabo gosta de operar? Dentro da igreja. Irmãos, e muitas vezes o diabo tem brincado com a nossa cara. Sabe por quê? Porque a gente não acredita que ele existe. Às vezes nós não acreditamos que ele existe, e ele está fazendo de nós, dos filhos de Deus, dos cristãos, como um ursinho de pelúcia, uma marionete que ele pega ali, e fica conduzindo. Não vai para cá agora, não, vem para cá, vai para cá, não, vai para cá, não, fica aqui. É assim que o diabo está fazendo. Sabe por quê? Diga para o irmão que está do seu lado, fala assim para ele: sabe por quê? Porque você não acredita que o diabo existe. O diabo coloca uma doença em alguém, justamente uma doença que às vezes o seu familiar já teve. E a primeira pergunta quando você chega: irmãos, eu fui levar o meu filho para fazer exame de rotina no pediatra, meu filho tem 6 anos, vai fazer agora, dia 20 de dezembro, inclusive ele falou que está aceitando presente. Brincadeira, não foi nada não. Fui levar ele na médica, na pediatra.
fruta, ali ela coloca legumes, coloca um biscoito, alguma coisa assim, mas ela coloca fruta, bastante fruta, porque graças a Deus ele gosta de bastante fruta, maçã, uva, pera, ameixa, kiwi, tudo que você comprar ele devora todo mundo. E aí nós colocamos bastante fruta, mas nós ficamos 30 dias ou mais, irmãos, uma correria terrível, e nós não preparávamos o lanche, porque na escola tem cantina, e o que nós falávamos? Pode pegar uma cantina e depois o papai acerta. E ele comeu uns 30, 40 dias mais ou menos, só pão pizza. Pão pizza é aquele refresco que ele mancha o pão, aquelas coisas todas, e ele comeu, irmão, e ele bate um, bate dois, se deixar e vai para três. E aí o que acontece? Levamos ele para fazer, não sabe de onde fazia já há algum tempo, nós levamos ele foi no pediatra quando ele nasceu. Ele teve a consulta do pediatra, depois nós levamos ele mais uma vez, inclusive o pediatra dele, Rodrigo, que é flamenguista, cara de Deus. Chegava no consultório do homem assim, só bandeira do Flamengo. Aí levamos ele pela segunda vez, e se não me engano, essa foi a terceira ou a quarta em 6 anos. Graças a Deus dá saúde para ele, e ele tem uma saúde de ferro. Só que levamos para fazer exame de rotina, aí ela pediu exame de sangue, pediu para fazer um monte de coisa, e nós fizemos. E o que é que deu alterado? Triglicerídeos. Ou seja, estava um pouquinho a mais, deu uma alteradinha. Aí a doutora falou assim: ó, tem que tirar um pouquinho do macarrão, tem que tirar um pouquinho de massa, de arroz, tem que tirar um pouquinho disso, tirar um pouquinho daquilo. Fazemos exercício, está tudo bem. Aí ela falou assim: mas deixa eu perguntar, algum de vocês tem diabetes? Já fez cirurgia? É operado isso? É operado aquilo? Não. Peraí, e o avô? E o bisa? E o tata? Vai lá, logo esse negócio de embora. Mas por que eu estou falando isso para você? Porque o diabo muitas vezes quer colocar algo e tem colocado em você, e você aceita dizer: a minha mãe teve, o meu pai teve, o meu bisavô teve. Então isso é o que? Genética. Irmãos, a sua genética é de Jesus. O sangue que corre na sua veia é de Jesus. Diga graças a Deus. Não aceita essa parada, não. Não aceita o diabo agir. Aí você fala: não, é porque a minha avó teve, é porque o meu bisavô teve, é porque a minha tata teve. Toda e qualquer maldição é desfeita quando você conhece Jesus Cristo de Nazaré. Poderia até ser que tinha por genética, mas você conheceu Jesus, então foi desfeita. Não aceite. Mas uma coisa assim, não aceite. Por quê? Porque o poder e a capacidade de Satanás é destruidora. E o que ele quer? Destruir. Ele quer acabar com tudo. Continuando: se ele não existe, quem é o acusador de todos, o causador de todos esses males que vemos, irmãos? Olha só, por todas as partes, quem é o causador? É Deus, pastor. Peraí, irmão. Está lhe faltando entendimento, conhecimento da palavra de Deus. Foi porque o homem planta, ele colhe, é por consequência da vida. Não, para com isso. Nós não estamos mais nesta fase. Nós éramos ignorantes acerca do mundo espiritual. Hoje não. Paulo, não lembro se foi Paulo disse que nós já conhecemos o poder de Deus, nós conhecemos até o batismo do Espírito Santo. E às vezes nós andamos como se nada tivesse acontecido conosco, como se não houvesse uma mudança, um encontro verdadeiro. Eu digo uma coisa, já falei isso para ela, mas já faz muito tempo também. Teve 2 coisas que mudou a minha vida: quando eu encontrei Jesus e quando eu encontrei a minha esposa. Mas parece que quando a gente encontra Jesus, parece que fica a mesma coisa. O nosso entendimento não se abre, o nosso coração não é vasculhado, não é permitido Deus agir, e continuamos como se nada tivesse acontecendo. Porque quando você encontra alguém, por exemplo,
E assim estamos vivendo, assim estamos agindo e achamos que está tudo bem. Se tudo isso que acontece por todas as partes, então quem é que está causando? Alguém é o responsável. Alguém tem que ser o responsável. Se ele não é real, a Bíblia e o próprio Senhor Jesus nos enganaram quando afirmaram categoricamente o quê? Então vamos pegar a palavra de Deus, a Bíblia, vamos tacar fogo nela, porque ela não serve para nada. Ela é mentira. Amém, pessoal? E nós sabemos que não é. Considerá-lo como lenda ou figura retórica é fazer-lhe um grande bem, pois deste modo ele ficará livre para continuar nas suas funestas ações. Irmãos, preste atenção. Satanás não é o saci pererê, a mula sem cabeça, que toda criancinha ouve essas histórias quando está na escola, as histórias em quadrinhos, porque aquelas de fato são algo fictício, história, fábulas. Satanás não é história, Satanás não é fictício, Satanás é uma realidade. Satanás é uma realidade. Inclusive, está descrito aqui a sua origem. Satanás era originalmente um anjo de Deus. Seu nome, qual é o seu nome? Lúcifer, o que leva a luz. Era um anjo glorioso, porém permitiu que o orgulho surgisse em seu coração. Aspirou ser como o Altíssimo e caiu na condenação do diabo. Vejamos duas passagens bíblicas que falam deste ser. O que me chama a atenção é que o que fez Satanás cair foi o quê? O orgulho. O orgulho que muitas vezes você carrega por não conseguir liberar o perdão. Isso é um orgulho. Por não aceitar algo da forma que é, inclusive algo relacionado às Sagradas Escrituras, porque nem todas as palavras que nós ouvimos aqui, as pessoas têm colocado em prática. Por que não coloca? Porque Satanás é quem criou o orgulho, e se ele coloca o orgulho no seu coração, ele fecha o mesmo para não receber a palavra de Deus. E às vezes você está alimentando isso aí. Às vezes você está alimentando. É o casal que é orgulhoso. A mulher, quando briga com o marido, discute ou vice-versa, que não era para acontecer, mas qual é o casal que não acontece isso? É quase que impossível. Eu posso dizer que é impossível. Mas você não poderia deixar o sol se pôr sobre a vossa ira, ou seja, passar de um dia para o outro, brigado, às vezes até dormindo em cama separado. Por que isso acontece? Por causa do orgulho. Sendo que você é Deus, você deveria proceder diferente. Por quê? Quantas pessoas, preste atenção no que eu vou te falar, quantas pessoas, por serem orgulhosas, não têm a coragem de chegar no seu patrão e falar o que está passando, de chegar na autoridade que está sobre ela ou sobre ele para dizer e pedir uma ajuda, para pedir uma orientação? Quantas pessoas não têm coragem de se abrir com o seu pastor para pedir uma direção de Deus acerca do que vai fazer, de como deve proceder, de como deve agir? Por quê? Porque o diabo já colocou o orgulho dentro do seu coração. Você não tem coragem.
Você acha que você vai conseguir resolver tudo sozinho. Você acha que não precisa de ninguém. Saiba você, sem medo de errar, o diabo está agindo na sua vida e ele já tomou conta do seu coração. O que falta, pastor? Só tomar conta da sua alma. Porque segundo a palavra de Deus, está escrito que Deus resiste os soberbos, os orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Você já pediu ajuda? Você já se abriu para conversar? Se você é mulher, às vezes tem constrangimento de falar com o seu pastor, às vezes coisas de mulher, aqui é minha esposa. 3 anos e meio, dezembro faz, dia 26, um dia após o Natal, alguma mulher já pediu ajuda? 1 ou 2? Então está todo mundo bem, glória a Deus por isso. Então acho que nós não precisamos nem mais pegar isso aqui. Então Deus deve ter enganado. É para você ver como que o diabo engana a igreja. Como que Satanás engana aqueles que são escolhidos. E nós estamos deixando ser enganados. Tem mulher aqui que está passando um problema seríssimo no casamento, mas não tem coragem de pedir ajuda. Você vai perder o seu casamento se você não tirar esse orgulho e deixar Deus agir. Você quer anotar? Anote o dia, o mês e a hora que eu estou falando, depois você me fala o que deu. Se Deus não está me usando, alguém está usando. Mas as pessoas têm muito orgulho. Ele era um anjo de luz e deixou cair por causa do orgulho. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Onde está escrito isso? Isaías 14, do 12 ao 15. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor de medida. Falando de Satanás, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estava onde? Irmãos, onde ele estava? No Éden, no jardim. Foi ele que fez a Eva pecar. O que os escritores estão falando? Você estava lá no jardim, você tem você. Forte, irmão. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro, a obra dos teus tambores e os teus pífaros que estavam em quem? Dentro de Lúcifer, dentro de Satanás, existia uma orquestra. Uma orquestra. Olha que sério isso aqui. O diabo age muitas vezes onde? Onde? No ministério de louvor da igreja. Diariamente você vê pessoas que se desligaram do ministério, que faziam parte do louvor, que eram usados por Deus, mas que o diabo não. Por isso que a Bíblia diz que Deus habita em meio ao diabo também, para colocar discórdia, para colocar conversa fiada, para colocar intriga, falatórios, difamações. Quem faz isso? Satanás. Mas as pessoas não se atentam.
Elas não acordam para isso. A Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. Você está tendo confusão? Então Deus não está lá. É simples, irmãos, é simples detectar quando há uma ação de Deus e quando há uma ação do diabo. Simples, simples. Continuando, ele diz mais: no dia em que fostes criado, foram preparados. Tu eras querubim, ungido para proteger, e te estabeleci. No monte do santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Não precisava mais do que. Satanás tinha tudo. Tudo. Do que ele precisava mais? Eu fico pensando como muitos de nós somos ingratos para com Deus. Vamos lá? A célula que era contrária a nós nas suas ordenanças, Jesus riscou, anulou quando ele foi crucificado. A maldição que era sobre nós, a Bíblia diz que Jesus se fez maldito em nosso lugar. O castigo que nos traz a paz estava sobre Cristo. As pisaduras dele, pelas pisaduras, machucados, fomos sarados, porque ele levou as doenças, ele levou as enfermidades. Irmão, nós precisamos mais do quê? Você está correndo atrás do quê? Você está correndo atrás de ficar rico? Você está correndo atrás do dinheiro? Você está correndo atrás do emprego? Você está correndo atrás do quê? Você já tem tudo. O problema é que o diabo engana e faz você tirar o foco do autor e consumador da fé, Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o grande problema. Como eu falei com a irmã essa semana, falei: irmã, a senhora não veio quarta passada, a senhora não veio domingo, a senhora vai quarta, pastor, eu também não vou poder ir quarta, porque eu estou correndo atrás disso, eu estou correndo atrás daquilo, pastor, graças a Deus, tudo que eu estou conquistando, não estou ficando devendo nada para ninguém, e isso, mais aquilo e aquilo outro, então, pastor, está dando tudo certo. Eu falei: irmã, o diabo está te enganando. Quem falou para a senhora que está dando tudo certo? A senhora está devendo a Deus, irmã. Abra os seus olhos. Como muitos de nós fazemos, corremos atrás do adquirido, conquistar, para ter uma vida melhor, para dar uma vida melhor para as esposas, para o marido, para os filhos, no caso de quem é casado. E estamos em falta com Deus, estamos em débito com o Senhor. O homem pode ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Que valor tem isso tudo, gente? Mas as pessoas, elas não enxergam. Sabe por quê? Porque além do diabo colocar o orgulho, ele coloca uma máscara nos seus olhos, ele coloca cisco, ele coloca trave, como o próprio Jesus falou. Quem coloca? Satanás. Para que você não tenha uma visão nítida, como aquele homem quando Jesus o encontrou. A Bíblia diz que Jesus toca nele e disse: vai, e diz agora, o que você enxerga? Ele falou para Jesus: eu vejo homens como árvores que andam. Peraí, irmão, não é normal. Você está vendo um homem como árvores que anda? A árvore não anda, então vem cá. Jesus toca nele de novo. E agora o que você enxerga? Agora eu enxergo nítido e distintamente. Eu enxergo de forma longínqua. Por quê? Porque Jesus tocou. Nós não permitimos Jesus tocar. Somos ingratos para com Deus, devemos a Deus. Pergunta para o irmão, para a irmã que está do seu lado, de uma forma carinhosa, pergunta assim: você não está devendo a Deus, não? Pergunta dele. Porque às vezes você está devendo também. Às vezes você está devendo a Deus. Não dá, tem coisas que não dá. Por quê? Porque o diabo está cegando o povo de Deus. O diabo está cegando a igreja. É isso que está acontecendo. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia que fostes criado, até que se achou o quê? Você era perfeito, mas até o dia que Deus achou
em você iniquidade. Iniquidade é erro, iniquidade é pecado. Espera aí, irmãos, vem cá, vai. Olha para mim, por favor. Seja sincero consigo mesmo. Para que haja mudança, você tem que ser sincero com você, não é comigo não. Será que não é o seu caso? Francamente, pensando com a mente de Deus, entrando na mensagem, será que não é o seu caso? Um dia você foi perfeito. Qual dia? Talvez o único dia da sua vida, e foi o dia que Deus criou você. Mas não importa. Você se desviou do caminho. Você fugiu dos trilhos da fé. Você saiu da presença de Jesus. E hoje, até que um dia Deus viu iniquidade, Deus viu erro, Deus viu falha. Onde? Em nós, em mim, em você. E por quantas vezes a palavra mostrou, falou, orientou, apontou o dedo, mexeu na ferida, e você não deixou Jesus tratar. Até hoje você está assim. Eu duvido e eu desafio a você que se encontra assim. Eu duvido que você está feliz. Eu duvido. Duvido. Você pode sorrir, aquele sorriso picando de lado, de boca, um sorriso falso, porque não é a alegria verdadeira que você tem. Você pode, às vezes, quando está no meio dos seus amigos, ali no meio da sua família, você até se distrai um pouquinho, mas daqui a pouco o diabo te acusa de novo. É assim que sua mente está. É assim que você anda. Mas você não quer deixar Deus mudar. Sabe por quê? Por causa do bendito. Vamos ver quem está ligado. Orgulho. Por causa do bendito orgulho. Sabe aquele homem que tinha as mãos mirradas? Às vezes é necessário fazer isso aqui. Oh, Deus me deixou fazer hoje, quem sabe eu não faço. Qual era o problema do homem? As mãos atrofiadas, as mãos mirradas. Eu não sei como era, se era assim, eu não sei. Tinha uma paralisia na mão dele. E você já percebeu que todo aquele que está no erro, me perdoe, não é regra, tá, irmãos? Não é regra, mas ele procura a última cadeira da igreja para sentar. Se tivesse uma cadeira lá na calçada ou na praça, ele sentava lá e assistia tudo de lá. Por quê? Porque estava doendo. Aí, Jesus, para mudar a história daquele homem, Jesus identificou aonde estava o problema. Irmãos, geralmente quem está com a mão dessa, lá em Tangará, por exemplo, tinha um apresentador do programa que ele tinha defeito na mão, ele usava luva em uma mão só, para esconder o seu defeito. Geralmente quem erra quer esconder. Ó, e eu conversar com você assim. Jesus viu o defeito. Vamos pegar esse como exemplo. Jesus viu a mão desse homem dentro do bolso da sua calça, porque Jesus vê tudo. E Jesus gritou para ele, que estava lá atrás: você quer ser curado? Então vem para o meio, sai de trás de onde você está escondido e vem aonde todo mundo está vendo o seu defeito. Está na Bíblia. Só que se eu fizer isso aqui, irmãos, faz até mais assinado para me tirar daqui. Porque Deus já me mostrou algumas coisas, Deus já falou comigo algumas coisas. E quando eu falo, eu não faço nada do que eu quero, hoje eu queria fazer, mas Deus me deixou hoje, quem sabe todo domingo é deixa. Aí você tem que
sociedade. Quem sabe a mão vai ficar em perfeito estado. Às vezes você vai me odiar, mas o que eu quero é a seu bem, a sua cura. E tem muita gente aqui que está precisando de cura na alma, não é nem no corpo, é na alma. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecastes, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Irmãos, isso aqui é importante. Irmãs, deixa eu dar uma dica para você. Para as mulheres agora, vai para os homens também. Vamos falar dos homens primeiro, para não dizer que eu estou perseguindo, né, meu bem? Satanás se corrompeu também por causa da sua formosura. O cara larga da mulher, aí ele começa a se cuidar. Começa a fazer uma academia, para murchar um pouquinho a pochete. Começa a controlar o que come para não engordar muito. Anda só com a barbinha feita, roupa cheirosinha, bem perfumada. Por quê? Porque perdeu. E aí começa a se mostrar nas redes sociais. E o diabo sempre vai fazer alguém ficar aqui, ó. Como você está bonito. Nossa, eu nunca vi um homem igual a você. O diabo só fala manso na hora que precisa, ele sabe. Às vezes é para a irmãzinha. Irmã nada, ele fala irmã. É o costume, o hábito. Olha, que corpinho de violão. Na verdade está parecendo mais um cavaquinho. Ei, se eu soubesse tocar. E a irmã vai o quê? Ó, formosura. Aí posta a foto só de perfil, fazendo biquinho. Aí Satanás vem e fala: agora eu sei o que ele quer. Agora eu sei o que ela quer. Porque em Mateus capítulo 4, coloca para mim, por favor, Mateus 4, 1. Falei isso, acho que no domingo também. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito, de Deus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois Jesus teve fome. E quando Jesus teve fome, chegou a ele o tentador, se referindo a Satanás, e disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. O diabo sabe o momento da nossa necessidade. O diabo conhece a nossa demanda. E o diabo sabe do nosso ponto fraco. Se você não se cuidar, você também cai. Por causa da formosura, por causa da beleza. Inclusive tem uma mensagem que Deus me deu há muito tempo. Se Deus permitir, eu vou pregá-la para vocês. Que diz assim: você é o que você come. Ó. Se Deus permitir, quem sabe um dia eu venho ministrar essa palavra para você. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz cair no meio de ti um fogo que te consumia a ti e te tomei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem, todos os que te conhecem, entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornastes, e nunca mais será para sempre. Deus criou a terra e entregou ao homem, porém advertiu o Senhor ao homem que não lhe desobedecesse comendo
o fruto de uma certa árvore, o que acarretaria a sua morte. Apesar de ter sido advertido pelo Senhor, ao ser tentado pelo diabo, ele comeu o fruto, diz a Bíblia. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos o quê? Todos pecaram. A morte a que o Senhor Deus se refere neste versículo é a natureza de Satanás, porque o salário do pecado é o quê? Desde então o diabo passou a ter livre trânsito aqui na terra, realizando as suas terríveis ações. O pecado cometido por Adão deu-lhe o direito de agir nesta terra. O pecado de Adão deu o direito para Satanás agir na terra e automaticamente também agir sobre a vida daqueles que na terra, residem. Esta situação durou até o nosso Deus ter se encarnado e vindo a este mundo aniquilado com o poder do diabo. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras de quem? Está lá na primeira carta de João 3,8. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, deles triunfou em si mesmo. Colossenses 2,15. Estas escrituras nos informam que o Senhor Jesus destruiu todas as obras do diabo. O diabo está derrotado, vencido, e não pode, em hipótese alguma, ter poder sobre a nossa vida. Na verdade, o diabo só tem poder na vida do cristão se ele o permitir, ou se o cristão não conhecer os seus direitos em Cristo. Escrevo-vos porque venceste o quê? Irmãos, guarde isso no seu coração. Se nós estamos em Cristo, tem que haver essa diferença. E qual é a diferença? Nós já vencemos Satanás. Nós já vencemos o diabo. Não permite ele agir. Podemos confessar que triunfamos sobre o maligno, pois quando aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador, tudo que o Senhor fez foi lançado à nossa conta. Nós somos o quê? Sobre o diabo. É assim que Deus nos vê. Irmãos, Deus te vê como vencedor. Deus nos vê como vencedor. O diabo foi eternamente vencido e derrotado quando o amor deu a sua vida por nós lá no Calvário. É bom se lembrar sempre disso, e toda vez que ele tentar levantar a cabeça para nos atacar, devemos repreender dizendo: derrotado, fora, na minha vida não, eu não me permito contradizer o quê? Todas as vezes que um levante-se de Satanás tentar acometer você, o seu corpo, ou qualquer área da sua vida, você é um derrotado. Na minha vida eu não aceito você agir. Pega o que é seu e deu fora agora. Em nome de quem? Porque foi Jesus que foi crucificado, foi Jesus que venceu Satanás, foi Jesus que venceu a morte. O que fazer quando o diabo nos ataca? Não devemos temer as ciladas do diabo. Em Isaías 54:17 está escrito: toda ferramenta forjada contra ti, o diabo, irmão, presta atenção, podem fazer macumba, podem fazer feitiço, podem fazer o que for, nenhuma arma contra ti prosperará. Estão tentando puxar o meu tapete, pode puxar o meu tapete, porque é eles que vão cair, e eu vou passar, pegar o meu tapete, e ainda vou estender as mãos e levantar, porque eu, coitado, eles são derrotados, nós não, nós somos vencedores. Devemos ficar acordados e sempre identificar que atrás de todo mal que nos ocorre está a mão do maligno. É bom prevenir, porque ele nunca aparece e diz: eu sou o diabo e vim tentá-lo. A verdade é bem ao contrário. Ele tudo fará para que você não acredite que isso está lhe ocorrendo, que isso que está lhe ocorrendo é dele. Muitos são tão enganados que chegam ao ponto de exclamar: puxa, também tudo é o diabo. Porque tem pessoas assim, os incrédulos falam assim: também tudo para os crentes é o diabo, tudo para o pastor é Satanás. Pois é, irmão. Será que você tem razão?
Quantas brigas que acontecem às vezes nos lares? É Deus ou o diabo? Quando um fica sem conversar com o outro, é Deus ou o diabo? Quando o orgulho toma conta do nosso coração, a raiva, o ódio, a ira, é Deus ou o diabo? É quando a pessoa é viciada nas drogas, na bebida, no álcool, no cigarro, é Deus ou o diabo? Mas as pessoas não acreditam. As pessoas não creem. E aí muitos são enganados por causa disso, né? Puxa, também cuida já, que nada, a gente tem parte nisso também. Afinal de contas, quem foi que mandou que eu comesse aquela comida? Olha aí, coitadinho do diabo, agora tudo que acontece de mal foi ele que fez. A pessoa acha, tem dó até do, só não tem dó de você, porque está agindo de você que você tem dó. É triste, mas é verdade. Declarações como essas muitas vezes saem dos lábios das pessoas que são filhas de Deus. Ah, pastor, dá vontade de Deus que eu esteja assim. Pois é. Então, se você quer ficar assim, se está cômodo, olha só, eu aprendi uma coisa: é melhor você ter pai do que ter razão. Se você quer ficar assim, se está cômodo para você assim, ó, tranquilo, vida que segue. Tem pessoas que estão me ouvindo que não estão gostando do que estão vivendo e elas vão querer mudar. Talvez você não quer, não tem problema, não ligar para isso não. Eu continuo sendo seu pastor, você continua sendo a minha ovelha, se assim também você quiser, e vida que segue. Não vou brigar, não vou entrar em atrito, não vou discutir, não, de maneira alguma. Somos responsáveis pelas nossas escolhas e decisões. Somos nós responsáveis por todas elas. A Bíblia nos adverte em 1 Pedro 5,8 o seguinte: sede sóbrios, vigiai que o diabo possa tropeçar, andem em redor bramando como leão buscando a quem possa atacar. É bom levar a sério esta advertência do Espírito Santo. Ele sabe que o diabo é astuto, astuto é esperto. Ele tem conseguido tratar muitos com a sua esperteza. No entanto, não temos que temê-lo, nem nos acovardar quando ele vier com as suas tentações, porque Cristo nos libertou completamente do seu poder. Também não precisamos ficar suplicando a Deus que faça algo contra o diabo. Tudo que ele tinha que fazer já foi feito. Agora Deus não tem mais nada a ver com o diabo. Na mente de Deus, o diabo já foi vencido e derrotado. Ele nos recomenda: estar, pois, firmes na liberdade com que Cristo veio. Lembra que eu contei para vocês o caso? Fui libertar uma pessoa que estava com demônios, manifestada ali com Satanás. Eu mandei o demônio embora, o demônio falou: não vou sair. E eu parei por algumas questões de segundo assim, olhei a situação, o Espírito Santo já deu discernimento. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará. A Bíblia também diz que Deus te deu poder para expulsar demônios e curar os enfermos. Espera aí, no nome de Jesus não tem duas vezes, é uma só. E eu peguei a mão da mulher, falei assim, chamei pelo nome, dei 2 chacoalhão no braço, e aí fiz a pergunta para ela, para ver se ela estava lúcida. Qual é o seu nome? Aí ela respondeu: você está bem? Estou. Mas se eu ficasse ali, você não vai sair não? Agora sai, em nome de Jesus. E eu não vou sair, eu ia estar lá até agora. É uma vez só, você mandou, creia que se fará aquilo que você falou, porque não foi no seu nome, foi no nome de Jesus, aquele que venceu lá na cruz. Então é na autoridade que você deve agir, é na autoridade que você deve falar. Você não deve se sujeitar mais ao diabo, é seu dever se levantar e sair do cativeiro, pois através da obra de Jesus você venceu o diabo. Faça com que o diabo ouça isto dos seus lábios, reconheça a sua libertação e passe a confessá-la ousadamente. O que fazer com a nossa redenção? Deus espera que aceitemos e passemos a agir como redimidos. O diabo sabe que tem que obedecer a todos que descobrem esta verdade. A Bíblia diz: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a quem?
Devemos exigir que a doença saia do nosso corpo, deixando-o livre, pois como poderemos glorificar a Deus nele, se o mesmo está sendo consumido pela moléstia, pela doença, pela enfermidade? Também devemos exigir que todo o pecado saia do nosso espírito, senão nos será impossível glorificar a Deus em nossos corações. Quando Deus declara o fato, para ele é assunto o quê? Deus não tem duas palavras. Se Deus declarou que venceu Satanás, Satanás tem vencido. Pronto. Se Deus nos resgatou, nos redimiu da mão dele, estamos resgatados, estamos redimidos. E por que o homem é quem tem 2, 3, 4 mil palavras. Deus não. Deus é só uma. Toda vez que o diabo vier me trazer qualquer mal, repreenda-o em nome de Jesus e mande o dado por fora. A nossa redenção é real. Somos território liberto. A escravidão sobre a nossa vida terminou. O senhorio do diabo findou. Agora temos um novo Senhor que nos comprou para Deus e nos fez mais do que vencedores. Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Efésios 4:8. A nossa posição. Temos aprendido nas lições anteriores que somos nós que fazemos a diferença. A nossa atitude é que determina o que realmente somos. Dizer da boca para fora que somos libertos das garras do maligno e não agir de acordo com a palavra de Deus, nada nos adiantará. Mas se tomarmos ao pé da letra as afirmações que o Senhor faz ao nosso respeito e começarmos a usar os nossos direitos, podemos ficar certos de que o nosso Deus não nos deixará sozinhos nesta luta. Amém, pessoal? Bem ao contrário, Ele mesmo a tomará como sua e nos dará o quê? Diga graças a Deus. É motivo de você regozijar-se. É motivo de você alegrar porque você não está sozinho. Deus está conosco. A nossa posição é de completa vitória, pois vamos advertir mais uma vez: de nada valerá para nós o que Deus declara ser nosso, se não aceitarmos e não agirmos de acordo com as recomendações bíblicas. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quem nos amou? Cristo Jesus. Quem entendeu, diga amém. Vamos aplaudir o Senhor que merece.